A paz do Senhor, povo de Deus! Por aqui, o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2023. A editora Betel Dominical, que nesse terceiro trimestre irá fazer um estudo, um aprofundamento dos profetas, falando sobre os profetas menores do Antigo Testamento. É isso aí. Vamos ver como esses profetas agiram, vamos ver como esses profetas proclamaram a mensagem que Deus lhe deu, vamos entender o seu contexto. E acima de tudo, como eu falei na lição de número 1, se você ainda não viu, já é um convite para você ver a aula de número 1. Toda a lição, a partir de agora, do livro de Oséias, que é o livro que iremos estudar hoje, o que vai acontecer? Vai ter o capítulo 3, ou o ponto 3 da nossa revista, vai dizer para você, nos dias de hoje. Abre aí só para a gente ver essa aqui. Abre Oséias, se você tem a revista, vai lá para o ponto de número 3. Oséias para os dias de hoje. Até Malaquias, que nós vamos estudar hoje, será assim. É um convite e um desafio para cada professor. É um desafio para cada aluno. É um desafio para nós que queremos e precisamos aprender a palavra de Deus. Nenhuma lição será igual à outra, porque cada profeta profetizou num tempo diferente. Mesmo esses profetas sendo contemporâneos de outros, eles profetizaram. Um lado profetizou no lado norte e outra no lado sul. Mesmo sendo contemporâneos, profecias diferentes, completamente diferentes. A gente tem no mesmo ambiente 3 profetas que já estudamos aqui neste canal. Foi Ezequiel. Você lembra? Nós tínhamos Ezequiel profetizando fora do reinado ou fora do palácio da Babilônia. Você tinha Daniel profetizando dentro do palácio da Babilônia, e você tinha Jeremias na cidade de Israel, ou na cidade de Jerusalém, lá, que ele não quis vir com a leva. Então você tem 3 profetas profetizando, vivendo no mesmo tempo, porém profecias diferentes, tanto que tem 3 livros, o livro de Daniel, o livro de Ezequiel e o livro de Jeremias. É o que nós vamos entender agora, só que nós vamos partir para os profetas menores. Então, pega aí a sua revista, que agora realmente eu posso dizer, agora vai começar o terceiro trimestre, porque vamos falar um por um dos profetas. Então, pega suas canetas, sua revista, suas bíblias, você viu que eu estou com a minha aqui, e bora aprender um pouquinho mais sobre o profeta Oséias. Meus amados irmãos, Oséias é o profeta, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Essa lição será aplicada na sua igreja no dia 9 de julho de 2023. Lição de número 2. Oséias, se eu falar para você assim, Oséias, o que você entende? Primeira coisa que a gente pensa de Oséias, aquele que Deus mandou casar com uma prostituta, ele casou e teve 3 filhos, e depois ela traiu ele de novo, e ele foi lá e casou com ela de novo. É o que a gente sabe de Oséias. Mas por que aconteceu isso? Qual foi o significado disso? O porquê que Deus pediu? Essas são, às vezes, perguntas cruciais que nós não fazemos. As pessoas dão muita ênfase ao que aconteceu com Oséias em casar com uma mulher infiel. Seja ela prostituta antes ou prostituta depois, que cometeu adultério ou não, isso nós vamos discutir nesta aula, tá? Mas a questão principal, você professor, principalmente você, tem que entender que ali literalmente não tem margem para outro assunto. Não tem. Era Deus dizendo, do mesmo jeito que a sua esposa, Oséias, fez com você, é Israel fazendo comigo. Eu sou fiel a Israel, eu cuido de Israel, eu velo por Israel, eu amo Israel. Israel se prostitui. Se eu pegar e contextualizar para os nossos dias, podemos contextualizar, dizendo como? Assim é a igreja. Cristo morreu por ela, Cristo cuida dela, Cristo vela por ela e ela tem atitude de prostituição. Não o todo, mas pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem que vivem numa comunidade, mas vivem em adultério. E o adultério aqui, tira da sua mente.
Adultério não é somente quando um homem trai uma mulher, não é somente quando a esposa trai o esposo. Adultério não é isso. Adultério é além disso. Como assim, professor? Explica e nos ensina. Bora lá. Adultério é tudo aquilo que sai do original. Já falei isso antes em outras aulas. Se você tem um carro, uma moto, um veículo que precisa abastecer e no posto do qual você vai abastecer está dizendo bem assim: abasteça conosco gasolina adulterada. O que você vai pensar? Não vou, é adulterado. Mas essa gasolina traiu com quem para ser adultério? Entende? Que a palavra adultério é muito mais além do que uma relação sexual ilícita. Não, o adultério é, abre-se um parênteses e nota de rodapé para você anotar em sua Bíblia, na sua revista para você aplicar a aula. Adultério é tudo aquilo que sai do original. E o original era Israel servir a Deus. Então Deus fala que toda vez que Israel, passado, adorou outros deuses, foi atrás de outros conceitos de proteção, Deus considera como adultério, tirando o que? O original. O original era confiar em Deus. Quando eles confiavam em outros, é caracterizado como adultério. E quem diz isso é o próprio Deus. Eita, professor, chegando. Estou falando, a partir de agora, a conversa é essa. Vamos lá? Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Nosso textuário de hoje. Nosso textuário está escrito no livro de Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 6, que diz assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Muitos de nós, mas muitos mesmo. Já lemos esse texto. Na verdade, já lemos não. Já ouvimos esse texto. Já falamos desse texto. E às vezes a gente nem sabe onde é que está esse texto. Deus diz que não quer sacrifício. Deus quer obediência. Deus prefere que você obedeça do que você sacrifique. Fala aí, de verdade, deixa no comentário. Você sabia que foi o profeta Oséias que disse essa frase a pedido de Deus? Que ele diz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício? Pois é, a misericórdia que o povo não teve, a misericórdia que o povo precisava. E a última parte do versículo é, e conhecimento de Deus mais do que o holocausto. O que Deus está dizendo? O seu sacrifício não se torna nada, Israel, se você não me obedecer. O seu sacrifício, Israel, os seus holocaustos, Israel, não é nada se você não entender o que é misericórdia. E Deus trata com Israel no livro de Oséias, simplesmente dizendo, eu sou um Deus misericordioso, coisa que os homens precisam aprender. É isso aí. Nossa verdade aplicada nos diz assim: a mensagem de Oséias aponta para o imensurável amor de Deus que o moveu a enviar Jesus Cristo para salvar o pecador e fazê-lo membro da família de Deus. Ponto. Sem dúvida. O que Oséias está dizendo, que vai dizer, vai apontar para Cristo? Que Deus amou, João 3,16, do qual conhecemos muito de cor salteado, está dizendo que Deus amou o pecador. Mesmo quando o pecador ainda não o queria, Deus já o amou, ao ponto de mandar Jesus. Então não esqueça, professores, põe isso em sua mente, põe isso no seu coração e ensina isso. Põe isso nos seus lábios, para ensinar. Todo o Antigo Testamento, é só prestar atenção, é só olhar com cuidado. Todo o Antigo Testamento, principalmente aqui falando dos 12 profetas, que são 12, Já falei em outra aula, são 12, aponta para Cristo, prefigura Cristo, faz o caminho de Cristo, indica Cristo. Então foi isso que Deus fez para preparar o caminho de Jesus até a mim e até você. Nossos objetivos de hoje: apresentar
o cenário da mensagem de Oséias. Vamos adentrar um pouquinho mais sobre Oséias. Destacar os acontecimentos da vida de Oséias. Primeiro, o cenário, depois vamos ver o acontecimento da vida de Oséias e depois mostrar que o livro de Oséias para os dias de hoje. Como aprender com as lições de Oséias para aplicarmos na nossa vida hoje. Aplicar aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, aplicar aqui na sua escola bíblica dominical. Nosso texto de referência se encontra no livro de Oséias, separado em 2 capítulos diferentes. O primeiro capítulo é o capítulo de número 1, o versículo 1, 2 e 3. Depois vamos para o capítulo de número 11, o versículo de número 4. Lembrando para você que está na descrição do vídeo se você não estiver com a revista na mão, tá bom? E falando de revista, se você ainda não tem essa revista, aqui no grupo, você desce aqui, tem o nome Telegram. Entra lá que você vai achar essa revista lá no grupo do Telegram, certo? O texto nos diz assim: Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beerim, nos dias de Uzias, Jotã, Acais, Ezequias, reis de Judá, isso mesmo. Nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, dividido. Você tem Uzias, Jotã, Acais e Ezequias de um lado. E da outra tribo você tem Jeroboão. Então são falando para os dois, né? Um é considerado como Judá e outro como Israel. Eu sei que você sabe disso. 10 tribos de um lado, considerada 10 tribos de um lado, 10 tribos, 2 do outro. Israel e Judá. Continuando o versículo número 2. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Entende? Tem gente que, se você trazer por dia de hoje, eu não quero falar muito no dia de hoje ainda, porque vai falar lá. Se falar que a pessoa é um prostituto ou uma prostituta, vamos colocar no verbo correto, a pessoa só leva para esse lado. Traição, de homem para mulher, de homem para mulher, traição. Não. Aqui está dizendo que a terra se prostituiu contra o Senhor, porque procuraram outros senhores. Eita, vamos tirar essas coisas da mente do povo e ensinar do jeito correto, tá bom? Versículo 3. E foi e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Tá, vamos falar sobre os filhos deles daqui a pouco. Aí pula lá para o capítulo de número 11 de Oséias, o verso de número 4. Atraiu-os com cordas humanas, com cordas de amor, e foi para eles com os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhe dei mantimento. O que é isso aqui, professor? Explica, pelo amor de Jesus Cristo. O que é isso aqui? É o próprio Deus dizendo que atraiu para si os homens e tirou dele o jugo, o que estava pesado. Aí aqui você remete para Cristo. Cristo diz que o seu jugo é leve, o seu jugo é leve. Então o próprio Deus está dizendo: eu tirei dele o cabresto, lá de Pernambuco, né? Sabe que os cavalos, que ele está dizendo que põe aqueles cabrestos aqui na boca, os arreios e aquela carga pesada sobre os cavalos, os jumentos. Deus falando: eu tirei isso aí. Eu arranquei as cordas, deixei Israel livre, tirei aquilo que oprimia e ainda lhe dei mantimento. Tirei tudo que lhe oprimia e ainda lhe dei mantimento. Mesmo assim, o povo de Israel estava em prostituição. Mas a gente vai aprender agora. Hino sugerido para você cantar hoje para você cantar. Se você sabe, você louva e adora ao Senhor. Os hinos são 35, 69 e 169. Se sabe, louva o Senhor. Olha o motivo de oração de hoje. Ore por mais sensibilidade espiritual e amor ao próximo. Eita, aqui é forte. Essa daqui é
Fortíssima. Tá aí. Ore por mais sensibilidade espiritual e amor ao próximo. Falando desse fato de sensibilidade espiritual, hoje eu tive o privilégio de dar aula na sala do Conecta Mais Jovens, os adolescentes. E a gente está falando sobre batalha espiritual. Eu vou dar mais 2 aulas. Dei uma hoje, vou dar mais 2 nesse trimestre lá na sala dos jovens. Batalha espiritual. Então, se você tem um jovem, encaminha ele para a sala do Conecta Mais Jovem. Você lembra que eu já dei aula aqui do Conecta Mais Jovem? Isso aí, professores. Então, encaminha. Tá sensacional. Mas vamos orar para que a gente tenha os nossos olhos abertos para a sensibilidade espiritual e, com isso, vamos ter amor ao próximo. Curve a sua cabeça. Soberano e eterno Deus, agradecemos a Ti pela oportunidade de aprender da Tua Palavra mais uma vez. E hoje, Senhor, essa aula que será ministrada nas Tuas casas, nas igrejas, no dia 9 de julho, mas hoje está sendo ministrada aqui no canal. Eu te peço por todos os ouvintes que aqui estão, aqueles que estão ouvindo, aqueles que vão já ouvir, no tanto o número que tem crescido esse canal, para que todos eles tenham sensibilidade espiritual e passe a ter mais e mais amor ao próximo. Ajuda-me a ter a sensibilidade espiritual e ver o que eu não vejo, enxergar além do que a minha visão alcança e me ensina a amar o meu próximo como tu me tens me amado. É o que eu te peço em nome do teu filho Jesus. Amém. Amém? Pronto. Vamos para a nossa agora introdução, mas antes de ir para a nossa introdução, deixa eu mostrar isso aqui para você, ó. Ó que bonitinho. Isso aqui é da Dona Rose. Ela ali, ó. Isso aqui é dela. Professor, o que é isso aí, professor? Dá um print aí e aproxima. Deixa eu ver se a câmera não vai sair do foco, ó. Vou aproximar um pouquinho mais para você. Isso aqui, ó. Isso aqui é o devocional Salmos, Descanso da Noite. Termine seu dia com Deus. Eu criei esse pequeno devocional. Aqui é uma amostra. Foi um teste que eu fiz. Deixa eu mostrar para vocês aqui que legal. Peguei 10 salmos e fiz cada um em uma folha. Para quê? Para a gente fazer o devocional. E cada dia, naquela introdução, né? Introdução do livro de Salmo, descobrindo a beleza e a profundidade da adoração. Aqui tem o texto, ó. Aqui deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Já está até marcado, porque é da Rose. Tá vendo? Ela imprimiu os 10 primeiros salmos, imprimiu e ela já está fazendo o devocional dela, né? Ela já está fazendo aqui o devocional, plantado junto às águas da vida, Salmo de número 1. Aí aqui tem um texto, não vou ler isso para vocês, que é a intimidade dela, ela fez o devocional. Ó, ela já fez o 3, o 4, meu Deus, a Rose já fez tudo. Não, ela parou aqui no Salmos 4, ela fez até o Salmo 4. Professor, e o que é isso aí, né? Como é que a gente faz? Ó, aqui o finalzinho da frase que diz aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Que legal? Esse é o final. Aí ele diz bem aqui assim. Salmo 3, verso 5. Eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Salmo 3, verso 5. Aí eu coloquei uma pequena frase que diz assim. O descanso que Deus nos concede, homem nenhum pode proporcionar. Venha descansar em Deus. Tony, Pinho e a Rose. Aqui é um devocional que eu criei e iremos começar no dia 20 de julho. Dia 20 de julho vamos começar esse devocional. Tem 150 salmos. Esses aqui são os 10 primeiros que a Rose quis fazer assim. Foi a amostra, né? Primeiro para ela, imprimir bonitinho assim. E se você quer adquirir esse aqui, não o impresso, né? Porque senão eu não ia conseguir mandar para todo mundo. Se você quiser o PDF, você manda um e-mail para mim. Que é o e-mail? O e-mail que está aparecendo para você aqui agora. Aqui ou aqui, não lembro. Aqui, aparecendo o e-mail. Tony, com Y, rpinho@gmail.com. Você manda um e-mail para mim dizendo, eu quero o devocional de Salmos. Aí eu vou e mando para você por e-mail. Professor, quanto custa esses? São 150, tá, gente? Lembrando, para que se eu não disse, aqui são 10, que foram os 10 primeiros para fazer um teste, para ver a ideia, para ver se ficou do nosso agrado.
e ficou aprovado. Mandei para um grupo de pessoas aqui do canal que me acompanha no devocional Café com Deus Pai e eles aprovaram e aí eu fui e continuei fazendo. São 150, os 150 salmos. Então, voltando, quanto custa? É de graça. Sério, professor, você fez isso de graça? Fiz. Só que eu só posso disponibilizar para você pelo e-mail, para que você possa fazer assim. Você pega, baixa, imprime, faz o que você quiser nesse sentido. E você oferta no canal se você quiser. A frase é clara. O devocional não está à venda. Não estou vendendo. Se você mandar um e-mail para mim dizendo eu quero o devocional dos Salmos, eu te mando e ponto. Não quero saber se você vai mandar uma oferta ou se você não vai mandar uma oferta, não me interessa. Por quê? Porque Deus tocou no coração de fazer isso aí. Então, se você quiser, é só pedir que eu te mando. Aí você lê um PDF, lê ele completo, acompanha. E o detalhe, eu não somente fiz o devocional, tem uma coisa sensacional que eu vou fazer. A partir do dia 20 de julho desse mês, dia 20 de julho, eu vou fazer uma live às 11 horas da noite. Por isso que o nome é Descanso da Noite. 150 dias fazendo esse salmo, lendo um salmo desse com você, meditando, conversando, extraindo, orando todo dia. São 150 a partir do dia 20 de julho. Tem que repetir bastante para ficar na sua mente. Vamos fazer live. Eu já faço live todo dia de manhã. Café com Deus Pai. E agora vai ser o livro de Salmos, Descanso da Noite. Se você quiser, manda um e-mail. Por favor, gente, ouve com atenção, ouve. Não adianta você deixar um e-mail para mim, para eu pegar o seu e-mail e mandar. Você tem que mandar o e-mail para mim, tony.com.r.pinho@gmail.com. É você que tem que mandar o e-mail para mim, tá? Não vai botar na descrição do vídeo seu e-mail não, que aí eu não vou te mandar isso aí, tá bom? Fica bem claro. De graça, você vai ofertar o quanto quiser e se puder, não tem problema nenhum. E live a partir do dia 20 de julho, 11 horas da noite. Certo? Então tá aqui o devocional, bonitinho. Não dá nem para onde deixar ele aqui para vocês verem, que ele está impresso. Então vou deixar ele aqui do lado. O aviso já foi dado. E aí a gente vai agora, literalmente, correr para a nossa lição de hoje. Nossa introdução da nossa lição nos diz assim. A mensagem de Oséias era centrada na quebra da aliança do povo de Israel com Deus. Sua vida pessoal era uma ilustração pedagógica do amor de Deus e da infidelidade do seu povo. Professor, dá ênfase a isso aqui. Dá ênfase. Alunos, você que é só aluno, quando eu falo que você é só aluno, eu estou me referindo que você não dá aula, você está aqui só aprendendo mesmo, quer ouvir um professor a mais para você aprender na palavra. E eu sei que tem professores que preparam suas aulas baseada nas aulas que eu aplico aqui, para as arestas. É super normal. Eu fazia isso o tempo todo eu fazia isso. Eu escutava um professor, eu escutava outro. Eu tenho ainda 2 professores que eu ainda escuto esses 2 professores para poder dar aula para vocês, para ver se a minha ideia não está fora da caixinha, né? Como eu falo, para ver se eu estou indo no caminho certo ou não, se o que eu estou pensando está dentro, se é plausível para uma sala de aula. Ainda tem 2 professores que eu escuto. Então, se você é aluno ou professor, se você é aluno, põe na sua cabeça, Deus não está falando com a igreja. Deus não está falando com a igreja de Cristo. Deus não está falando com a igreja do século 21. Deus não está falando com a igreja Adeinamá, que é de onde eu sou. Não. Deus está falando literalmente para Israel. Podemos tirar lições, sim, mas dizer que Deus está trazendo, não está. Pelo amor de Deus, professor, não é para os dias atuais. Podemos aprender com o que está lá, mas não foi para a gente. Esquece isso aí. Literalmente Israel. Enfatiza isso. Porque tem uns perturbados aí, inclusive, tem um texto muito famoso que não tem nada a ver com a igreja. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Isso não é para honrar você, isso não é para honrar a mim, isso não tem nada a ver com a igreja.
Isso tem a ver com Israel. É literalmente uma promessa, é algo direcionado para o povo de Israel. Está mostrando para ele, está vendo? Essa glória aí vai ter uma glória maior. E a glória não é templo, a glória é Jesus restaurando Israel num todo. Por isso que é a glória da segunda casa, porque eu não sei se você sabe, se for referir isso aí, está teologicamente completamente errado. Só tem erro nessa mensagem desses pregadores. Por quê? Israel já teve 3 templos. O templo de Salomão, o templo, eu sempre esqueço qual foi o outro rei que fez o templo, e dizem que já está na construção do 3º templo. Então, não tem nada a ver, irmão, uma coisa com a outra. Tá bom? Então, ensina isso aqui. Oséias foi para Israel. E nós não somos de Israel. Não é o contexto de Israel. Nós somos igreja de Cristo. Fica aí bem claro isso aí. Ponto de número 1. O cenário da mensagem do profeta Oséias. Bora literalmente entrar sobre o personagem Oséias. Em um período de apostasia, onde a adoração aos deuses de outros povos pagãos configurava uma quebra de aliança do povo de Israel com Deus, o profeta Oséias foi chamado para pregar a mensagem de infidelidade. Desta forma, o povo foi chamado ao arrependimento e o voltar-se para Deus. Oséias capítulo 12, versículo de número 6. Abre já a Bíblia aí, livro de Oséias, capítulo 12, verso de número 6. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a beneficência e o juízo em teu Deus, espera sempre. E em teu Deus espera sempre. Em teu Deus é a ênfase. Então, aprenda que é sobre Israel. Professor, você está com outra Bíblia aqui do lado. Essa aqui é o meu xodó, como vocês conhecem, Bíblia de Estudo Pentecostal. Por quê? Nós que somos professores, nós que somos alunos apaixonados pela Palavra de Deus, não podemos deixar de ter uma Bíblia de estudo, irmão. Sim, temos que ter. Eu vi um relato aí, na verdade, um testemunho que o pastor Augustus Nicodemos, muitas vezes ele pega a Bíblia de estudo para saber se a ideia dele está batendo. Estou falando de Augustus Nicodemos, junto com Hernandes Dias Lopes. E você tem homens que são letrados, que consultam Bíblia de estudo. Para quê? Esses homens precisam, professor? Lógico que precisa. Por quê? É saber se a ideia dele não está fora do que já está escrito. Ah, Deus me deu algo novo. Deus não vai te dar algo novo não, irmão. O que está posto, está posto. Que Deus pode te iluminar aquele texto. Se alguém estiver pregando algo que nunca pregou, vai não. Vai não, não vai não, não vai não. Se alguém estiver pregando algo que nunca pregou, não vai não. Não vai nessa não. Não tem nada de novo. O que tem são pérolas deixadas para a gente aprender a palavra de Deus. E aqui é a Bíblia Pentecostal de Estudo, que ela tem o quê? Ela tem o esboço do livro de Oséias. Está aqui, ó, o esboço, o tema, o casamento de Oséias ilustra a infidelidade de Israel e a rejeição e restauração da nação. Aí nós vamos ao ponto B. A mensagem de Oséias descreve a infidelidade, rejeição e restauração de Israel. Aí, somente 2 pontos aqui. Aí você tem, quem é o autor do livro de Oséias? O próprio Oséias. Qual é o tema central do livro de Oséias? O julgamento divino, o amor e redentor de Deus. Vamos de novo? O julgamento divino e o amor redentor de Deus. Quando que foi escrito o livro de Oséias? No ano 715 a 710 antes de Cristo. Aí tem considerações preliminares. Aí ele fala aqui, Oséias, cujo nome significa salvação. Pronto, você já ganhou? Aí, põe. O que significa Oséias? Pergunta para a classe. O que significa Oséias? Está aqui, ó. Significado do nome Oséias é salvação. É identificado como filho de Beirim. Se ele é filho de um nome de uma pessoa, a sua família é uma família nobre. Mas tem tudo isso aqui
Introdução ao livro de Oséias, Bíblia Pentecostal de Estudo. Propósito do livro. A profecia de Oséias foi a última tentativa de Deus em levar Israel a arrepender-se à sua idolatria e iniquidade. Eita, é forte, hein? Visão panorâmica do livro de Oséias. Você vê tudo que você tem numa Bíblia de estudo, com introdução aos livros. Visão panorâmica, capítulo 1 ao capítulo 3. Descreveu o casamento entre Oséias e Gomer. E os nomes dos seus 3 filhos são sinais proféticos a Israel. Jeriel, Deus espalha. Lo-Ruama, não compadecida. E Lo-Ami, não meu povo. Vamos falar daqui a pouco, certo? Capítulo 4 ao 14 contém uma série de profecia que mostra o paralelismo entre a infidelidade de Israel e da esposa de Oséias. Esse capítulo foi até o capítulo 14. Características especiais do livro de Oséias. 7 aspectos básicos caracteriza o livro de Oséias. Não é a letra pequenininha. Diz assim, primeiro, ocupa o primeiro lugar na seção do Antigo Testamento chamado o Livro dos 12. Então, começa com Oséias. Então, procura que você vai ver isso aí. Aí ele vai trazer para o Novo Testamento. Quero dizer digo eu. Olha só que ousadia. Digo eu que esse professor aqui, Antônio Paulo, é o nome dele, pastor Antônio Paulo, ele deve ter lido alguma coisa da Bíblia Pentecostal de Estudo, porque a Bíblia Pentecostal de Estudo vai fazer a mesma coisa que ele fez. Ponto 3. Oséias para o dia de hoje. E ele coloca aqui, o livro de Oséias no Novo Testamento. Olha só. Descreve versículos de Oséias são citados no Novo Testamento. O Filho de Deus é chamado do Egito, certo? Foi o que a gente viu. Então, essas aqui são algumas características que você vai encontrar no livro de Oséias. Então, é bom, procure, cavuque, como nós diz aí, né? Cave o poço para poder aplicar essas lições. Essas lições serão assim, um pouco extensa, porque é fatos históricos que precisam ser mencionados. Pronto. 1.1 nos diz assim, conhecendo um pouco mais o profeta. Bora lá. A narrativa bíblica não traz muitas informações sobre os antepassados de Oséias, a não ser que seu ministério foi exercido nos reinados de Uzias, Jotã, Acais, Ezequias, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel, a divisão das tribos, tá? De um lado, a tribo de Judá, aí você tem os reinos que ele passou, né? Que ele viu esses reis, Uzias, Jotã, Acais e Ezequias. E lá do outro lado nós tínhamos Jeroboão, que é da tribo de Judá, a tribo de Judá e Israel. Nós tínhamos Jeroboão II. Então o profeta Oséias passou por esses 4 de um lado e um rei do outro, certo? Vamos lá. Foi contemporâneo do profeta Isaías e possivelmente também do profeta Amós e Malaquias. Olha aí, informação para você. Isaías era certeza, ou seja, o que é contemporâneo, professor? É só adendo, que às vezes tem pessoas que não sabem, viveu na mesma época que ele. Não quer dizer que ele viveu no mesmo lugar que Isaías, mas quer dizer que ele era contemporâneo, mesma idade, mesmo tempo, tá? Lembra que eu falei lá no começo, Ezequiel, Daniel e Jeremias, contemporâneo? Aqui nós temos Oséias e Isaías. E provavelmente nós temos aqui campo hipotético ou alguma coisa pode levar, não é campo hipotético. O histórico pode dizer que ele viveu também no tempo de Amós, do qual vamos estudar aqui também. Seu ministério prosseguiu por um período de aproximadamente 40 anos. Professor, mas lá no reino de Judá, ele passou por 4 reis. Então, o reino de Judá era um pouquinho perturbado. Como assim? Ela trocava de rei o tempo todo. O tempo todo. Tinha reis que só ficou uma semana no reinado. Você sabia disso?
Pesquisa aí. Teve um rei que só ficou uma semana. Teve rei que demorou um pouco mais. Então, era muita oscilação no Reino do Norte. Já no Reino do Sul, que era considerado Israel, os reinados ali já eram um pouco mais demorado. Por isso que em 40 anos ele passou por 4 reis. Tá bom? Fica aí essa dica de aprendizado para você. Ele viveu em uma época de turbulência na política interna e no cenário internacional. Então, o que nós estamos vendo hoje, que se pudermos observar, o que Israel passou, esse momento político um pouco tenso, a nação de Israel estava mergulhada nisso aí. E a política interferiu na religião, literalmente, tá? Ponto 1. Ponto 2, diz assim, o engano do culto a Baal. Você sabia que a gente fala assim, a gente não se atenta, não aprende ou não está acostumado a ouvir? O povo de Israel era adorador de Baal. A gente pensa que adoradores de Baal, a gente lembra de quem? Jezabel, Acabe, né? Mas a gente esquece que quem adorava o Baal não era apenas o povo que veio com Jezabel para aquele casamento político junto com Acabe. Não, quando a Jezabel implanta o seu deus Baal lá em Israel, que Acabe deixa, que é aquela que você sabe a história, se você não sabe, um período terrível de Israel, o povo de Israel começou a adorar a Baal. Então, lá naquele monte, onde Elias faz aquele desafio para cair fogo do céu, o que acontece? Ali, não somente morreu os profetas de Baal, ali morreu muitos adeptos daquele movimento israelita, porque o povo de Israel estava adorando Baal. Professor, isso. Então a gente pensa que é só Jezabel com o povo dela. Nananina não. Os israelitas, nascidos de Abraão, Isaac e Jacó, estavam adorando Baal também. É isso aí, ó. O capítulo 2 narra a metáfora do marido que ama uma esposa infiel para ilustrar e exortar o povo de Israel sobre o adultério que cometeram ao adorarem outros deuses. Adorarem outros deuses. Então não só era Baal. Sabemos que junto com Baal nós tínhamos Azera. Azera era o que chamava... Azera era a esposa de Baal, né? Marido e mulher ali, né? Simbolizava os deuses, enfim. Então, era deuses que Israel estava adorando. Em sua mensagem, o profeta busca comprovar que a prosperidade que Israel experimentava foi um presente de Deus, o Senhor da aliança. Por quê? Aí aqui é interessante. O povo estava dizendo que eles estavam prósperos por causa de Baal, por causa de Azera. E o povo, veja só, tirou a honra de Deus, dizendo que estava chovendo, estava tendo prosperidade, era porque eles estavam adorando esses deuses. Bora lá? Oséias capítulo 2, o versículo de número 10. Espera aí que eu me perco, irmãos, não sei por que eu faço isso. Eu tenho que marcar aqui. Oséias capítulo de número 2, o versículo 10, que vai dizer assim, ó: e agora descobrirei a sua leveza diante dos olhos dos seus moradores, e ninguém a livrará da minha mão, e farei cessar todo o seu gozo, e as festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. Eu vou acabar com tudo, porque vocês não estão me honrando. Versículo 14. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe fararei ao coração. Deus dizendo: eu vou atrair você, Israel, para um período duro, para um período de escassez, para que você quebre o seu coração, para que eu fale e você entenda. Eita, que Deus grandão! É isso aí que estava acontecendo. O povo estava em adoração a outros deuses. Já vamos ler Oséias 2, versículo 8. Daqui a pouco a gente lê. Veja só.
No capítulo 3, o profeta narra sua experiência em que Deus o manda se casar com uma mulher adúltera. Essa narrativa do profeta, com a metáfora do seu casamento, simboliza o conflito entre a adoração ao Deus de Israel e as práticas da religião cananeia, particularmente o culto a Baal. Aí mesmo no capítulo 2 de Oséias, o verso 8, vai estar desse lado ainda? Aqui, ó. Ela, pois, não conhece o que eu lhe dei, o grão, o mosto, o óleo, lhe multipliquei para, isso mesmo, prata e ouro, que eles usam para Baal. Uau, marca isso aqui. Esse aqui não é um versículo chave, mas é um versículo que mostra que o povo estava dando honra a Baal do que a Deus. Deus dizendo que ele deu o trigo, que ele deu o mosto, que ele deu o óleo, que ele multiplicou a prata e o ouro. Mas aí Deus dizendo, mas tudo isso que eu dei para eles, sabe o que eles fizeram? Estão adorando a Baal, agradecendo a Baal. Irmão, o povo de Israel cometeu um período muito difícil em seu tempo, que nós temos que tomar cuidado, mas não vamos falar agora disso nós não, vamos falar de lá. Você tem que aplicar essa lição lá, esse contexto, porque aqui tem um assunto que nós precisamos tratar daqui a pouco sobre a vida de Oséias e vai ser um debate saudável, debate para você crescer e não para você ficar de intriga com os irmãos, tá bom? 1.3 As consequências da infidelidade de Israel. Vamos ver essa consequência? Oséias buscava entender as causas que trazia sofrimento ao povo e descobriu na apostasia deles a razão de todas as mazelas que enfrentava. Misericórdia. Eles haviam se afastado de Deus, o Criador de todas as coisas, os desprezou em toda a sua jornada desde os seus pais até aquele momento. O profeta, totalmente enganado em sua realidade social, política e religiosa, buscava alertar o seu povo para o perigo do engano de seus líderes religiosos. Por isso, sua mensagem foi uma dura crítica à sociedade que usava a religião como pano de fundo para atender seus próprios interesses. Eita, Oséias é bem claro. O povo, ele estava buscando uma solução. Qual era o nosso erro? E aqui eu me lembro de Acã. Sim, Acã. Oséias é até coincidência, não, olha, coincidência não, cristocêntrica, né? Cristocidência. Eu não sei se vocês sabem, mas o nome de Josué é Oséias. Quem muda para Josué é Moisés. Ó, que coisa. Não sei se você sabe disso, mas se você for lá, o nome de Josué é Oséias. Ele tem nome composto, porque o pai deu o nome de Josué e Moisés chama ele de Oséias. Você sabia? Aliás, o seu pai deu o nome de Oséias. Corrija aí. O seu pai deu o nome de nascença é Oséias e Moisés coloca o nome de Josué. Sabia disso? Se não sabia, ficou sabendo. Tá na Bíblia. Procura aí que você vai achar. Lê que você vai entender. Então, o Josué, que é Oséias, né? O Josué, para não confundir, o Josué lá que foi que tomou posse e derrubou Jericó na presença de Deus, com autorização de Deus. Esse Josué, chega uma hora que o povo perde uma batalha e ele vai lá e não entende. E ele vai perguntar para Deus, Deus, aonde que nós erramos? O que foi que fizemos de errado? Falhamos onde Deus? Por que perdemos uma batalha tão simples, uma batalha tão corriqueira, algo que se resolve assim? Com simplicidade nós perdemos Deus. Por quê? Aí Deus fala para Josué o que já tinha falado para Moisés, né? Tinha essa intimidade. Ele disse, porque aí no seu meio tem desobediência, aí tem anátema, aí tem coisa que não me agrada, aí tem coisa que eu disse que não era para ser feito e foi. Faz tal jeito. Então ele vai pesquisar, faz o que Deus pediu e descobre que Acã pegou a capa babilônica, que não devia ter pego. E por causa disso Israel
pecou, pagou o alto preço. Oséias, esse Oséias que estamos estudando, ele para e pergunta: por que nós estamos sofrendo o que estamos sofrendo? O que está acontecendo de errado? Por que estamos assim? Veja só, o povo estava mergulhado na idolatria a Baal, nos interesses particulares, e mesmo assim Oséias diz: tem alguma coisa errada, está faltando alguma coisa. Aí quando ele vai descobrir justamente Oséias capítulo 2, o versículo, Oséias capítulo 12, que você vai ver ele falando, né? É capítulo 12, versículo 2. O Senhor também com Judá tem concedido e castigado Jacó, segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, e recompensará. Está dizendo, está vendo o castigo? É porque vocês estão fazendo as coisas erradas, abandonando o Deus verdadeiro para buscar outros deuses. Vocês estão dando honra a Baal. Aí sim, é capítulo 2, versículo de número 8. Deus tem dado comida, tem dado água, tem dado prosperidade, tem dado prata, ouro, e vocês estão dando honra a Baal. Então, Oséias cai nesse aqui também, ou levanta essa questão. Por que o povo estava sofrendo? Ou pior, né? Porque o povo ia sofrer grandemente a adoração a outros deuses. Ponto de número 2. Os acontecimentos na vida de Oséias. Vamos falar desse Oséias? Eu já vi algumas pessoas pregando sobre Oséias. E tem muitos que confundem uma coisa com a outra. Principalmente, já falei, mas tem que refalar sempre, irmãos. Tem coisa que a gente não pode deixar falar apenas uma vez. Foi para Israel. Deixa isso bem claro. Nos diz assim: a interpretação dos acontecimentos da vida pessoal de Oséias tem causado extremas discussões no meio dos intérpretes e estudiosos das Escrituras sobre a literalidade ou alegoria do texto. O drama familiar do profeta deve ser compreendido como literal ou alegórico? Eis a pergunta. Literal ou alegórico o que aconteceu com Oséias? Oséias casou com a prostituta mesmo? Teve filho com elas? Ou foi apenas uma ilustração, uma revelação que Deus teve e Oséias escreveu isso aí? Dizendo assim, simboliza, imagina-se que assim é Deus, um homem que casa com uma mulher, tira ela da prostituição, dá casa, comida, roupa lavada, trabalha, cuida dela, tem 3 filhos, mas ela ainda prefere se prostituir. Isso aí aconteceu no literal, verdade verdadeira, ou foi simbólico? Ele escrevendo que assim é Deus com um homem que faz essa coisa, tal. E aí? Essa discussão, meus queridos professores, superintendentes, pastores, pregadores, alunos, não tem um senso comum. É sério, professor? E o que o senhor acredita? Você vai ficar em cima do muro? Eu não. O muro já é de Satanás, irmão. Para com isso. Misericórdia. Não. Para mim, foi literal. Por quê, professor? Israel nasce de prostituição. Como assim, professor? Sim. Você sabe qual é a história de Israel? Não. Israel nasce a partir de quem, irmãos? Abraão. Israel nasce a partir de Abraão. Abraão, de ti farei uma grande nação. E Abraão era filho de quem? De Terá. Então, pega esse texto aqui que Deus fala para Oséias. Por isso que você tem que ler a Bíblia, irmãos. Não dá para você ficar apenas no raso. No ensino tem que se aprofundar um pouquinho. O texto diz, vai, pega uma prostituta, filha de prostituição. Certo? Quem foi esse? Abraão era filho de Terá. Terá era um homem prostituto, porque adorava outros deuses. Quem diz isso é o livro de Josué. E quem nasce no meio dessa prostituição? Abraão. Então Deus pega Abraão, que é filho de prostituição. Eu falo de adoração a outros deuses, tá, irmãos? Ficou claro isso aí. Não vou repetir. Estou falando não de adultério de homem para mulher. Estou falando de adorar outros deuses, tá? Não vou falar mais sobre isso. Você vai entender. Então Deus tira
pega Abraão, que é filho de prostituição por causa de Terá, que adorava outros deuses. E de Abraão, Deus vem e faz a nação de Israel. Lhe dá prosperidade. De Abraão vem Isaque, de Isaque vem Jacó, de Jacó as 12 tribos, das 12 tribos faz o quê? Abandona Deus. Vai ter outros deuses, vai se prostituir e Deus vai lá e resgata Israel. Israel prospera, ganha tudo do bom e do melhor, proteção de Deus e faz o quê? Israel vai lá e se prostitui de novo e Deus traz Israel. Então, para mim foi no literal, porque Abraão, que de onde nasceu, Abraão é filho de prostituição por causa de Terá, é um prostituto porque adorava outros deuses e Deus pega Abraão para ele. Aí você fala, mas Abraão não adorou outros deuses? Sim, mas quando falamos de Israel, a gente não se baseia em um homem, em uma ação, é toda a ação. Por exemplo, a gente pega vários textos que diz assim, por amor do teu pai, livro de Juízes, por exemplo, boa, livro de Juízes, por amor ao teu pai Davi, só que Davi não era pai daquele cidadão, mas faz menção da sua genealogia, tá? Abraão não se prostituiu, não, porém o seu filho Abraão, Isaque também não, fielzinho foi Isaque, Jacó também não, mas e depois de Jacó? Os filhos de Israel começaram a se prostituir a outros deuses, tá? Então fica bem claro. Para mim, esse assunto é literal, porque se representa Israel. Israel nasce de prostituição, ela nasce de um filho de prostituição, que foi Abraão. Ali nasceu Israel. Eita, professor. Irmão, tem que estudar. Tem que estudar. Certo? 2.1. O casamento de Oséias, o retrato da infidelidade de Israel. O casamento de Oséias, o retrato da infidelidade de Israel. A peculiaridade do livro de Oséias reside no fato de que Deus usa o casamento e a infidelidade como figura antagônicas para denunciar a infidelidade do seu povo. Ou seja, completamente diferente. Deus é fiel e é fiel até o fim. Já na outra ponta, você tem um povo que é infiel constantemente. Certo? Vamos lá. O adultério não deve estar presente em nenhum relacionamento, ainda mais em um relacionamento baseado no amor e na aliança. No Casados para Sempre, a gente tem uma lição. Na verdade, é a primeira lição, chamado aliança. O que você tem não é contrato. Contrato pode ser quebrado. Contrato tem cláusulas para vencer, aliás, e tem prazo para vencer. Aliança é perpétua. Por isso que ele diz lá para Noé, eu faço a minha aliança perpétua com você. Não destruirei mais o mundo com água. A aliança não se quebra. É desse jeito. Quando a vida espiritual é marcada pela infidelidade a Deus, todos os outros relacionamentos certamente estarão em risco. Eita, aqui é forte e a gente diz isso sempre. Sabe por quê? Eu uso a minha pessoa para não ofender ninguém. Sabe por que eu sou fiel a Rose? Porque eu sou fiel a Deus. O dia que eu deixar de ser fiel a Deus, fica fácil deixar de ser infiel para Rose. Por quê? O meu temor, o meu respeito a Deus me faz ter temor, me faz ter sensibilidade, me faz querer estar com Deus e impede que eu cometa qualquer ato brutal, desonesto com Rose. Então, por isso que o filho pródigo, quando volta para casa, ele diz a primeira frase: pequei contra os céus, ou seja, pequei contra Deus e contra ti. Quando José, o menininho José, o rapaz José, diz que é assediado pela mulher de Potifar, ele diz, não posso fazer isso, eu vou estar pecando contra o meu Deus e contra o meu Senhor, que era o Potifar. Daniel na cova dos leões. O rei Dário pergunta, Daniel, acaso o teu Deus te livrou? Daniel, ele disse, salve o rei. Não fui achado em falha nem a Deus e nem a ti. Eita, então quando nós somos fiéis a Deus, somos fiéis aos nossos amigos, somos fiéis aos nossos pais, somos fiéis aos nossos cônjuges. Quando partimos do pressuposto
que temos que ser fiel primeiro a Deus. Ilustração simples do pastor Cláudio Duarte. Quando você for fazer algo de errado, não olhe para a esquerda, nem para a direita, nem olhe para frente, nem procure lá atrás, que talvez você não encontre ninguém que esteja de olho em você. Agora, quando você for pecar, que você levantar os olhos, você vai dizer, eu nem queria mesmo, nem estava pensando nisso, eu só olhei para saber só se o Senhor estava aí. E eu ainda vou além dessa ilustração do pastor Cláudio. Quando você olhar para dentro de você, você vai dizer, ih, você está aí, né, Espírito Santo? Obrigado, meu amigo. Continue aqui comigo, me fazendo entender que eu não posso pecar. Eita glória gloriosa! 2.2. Os filhos de Oséias e as mensagens de Deus. Cada filho de Oséias representa uma mensagem. E eu gostei do pastor Antônio Paulo, né, gente? Porque está começando o trimestre agora, para não desonrar o pastor. É isso mesmo, pastor Antônio Paulo. Ele vai juntar depois, vai montar uma frase com o nome dos 3 filhos de Oséias, tá? Diz assim, os 3 filhos de Gomer, ou Gomer, enfim, não se torna irrelevante, mas a pronúncia tem um pouquinho de diferença de uma pessoa para outra e de região, principalmente isso, né? Mas é Gomer, a esposa de Oséias, tá? E Oséias trazem seus nomes, mensagens de Deus para o povo. Os 3 filhos são aqui, né? Jezreel, Lama-Ruama e Lo-Ammi. Propositalmente, a mensagem contida nos nomes revela descontentamento de Deus para com o seu povo, mas também transmite esperança, amor, restauração e renovação é a palavra. Então, os 3 nomes têm um alerta, mas também tem, anota aí, professor, também transmite aqui, esperança, amor, restauração e renovação. Vai ter isso aqui nos 3 nomes dos seus filhos. O primeiro é Jezreel. Oséias, capítulo 1, versículo número 4. Significa Deus semeia. Deus semeia. Deixa eu ir marcando aqui. Isso. Também era o nome da cidade onde Jezabel, a idólatra sanguinária, foi morta. Eita, esse fato histórico aqui é sensacional. Falei de Acabe, falei de Baal, tal. Jezabel foi morta em Jezreel, né? Onde Jezabel foi morta, irmão. Que os cães lamberam o seu sangue, que era terrível, comeu a mulher, irmão. Sobrou só as palmas da mão, as palmas do pé. Misericórdia. Terrível, mas também é um fato histórico que o mesmo nome da filha de Oséias é o nome da cidade aonde morreu Jezabel, que também era adoradora de Baal, né? Diga-se de passagem. Está registrado em 2 Reis, capítulo 9, versículo 30 a 37. Este nome invoca juízo. Jezreel, onde Deus julga os idólatras. Eita! De outra cor. Bora. Onde, Jezreel, onde Deus julga os idólatras. E julgou Jezabel, viu? Com morte. É isso aí. A menção do nome do menino ensinava as pessoas sobre o juízo iminente de Deus. Ponto. Ensinava sobre isso. Olha, esse nome aí, esse nome é onde Deus vai julgar os idólatras. E estava trazendo uma mensagem direta para Israel. Vamos lá? Lo-Ruama. O significado não compaixão. Primeiro, você tem Deus semeia. Na parte mais simples, certo? O segundo é não compaixão. Deus semeia, não compaixão. Vai montando essa frase. O contexto é onde Deus julgava os idólatras, que Jezreel. É isso mesmo. Agora, Lo-Ruama, não compaixão, certo? A mensagem do nome da menina ensinava que a compaixão de Deus
tem limite. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Deus tendo limite na sua compaixão. Israel estava perdido. Israel estava perdido em saber que a misericórdia de Deus ou a compaixão de Deus tinha limite. Mas ele disse, vai. E tem, viu? Tem gente pregando só o amor e não é só isso não. A taça da ira está se inchando. E ai daqueles que ficarem aqui na terra quando essa taça for derramada. Eita Jesus! Mas está aqui, está registrado e é fato. Deus julgaria seu povo como se fosse uma nação idólatra, sem compaixão. Eita! Com vara de ferro. É isso aí. Lo a mim significa não meu povo. Então monta a frase. Deus semeia, não compaixão, não meu povo. Os 3 nomes dos filhos de Oséias com Gomer. Este era o filho mais novo. Juntando os 3 significa a mensagem é a seguinte. Olha como é que vai ficar a mensagem. Deus julgará Israel como uma nação idólatra e sem compaixão, porque não era mais seu povo. Que é isso, gente? É para chorar. Olha, juntando essas 3 mensagens, o que diz aqui? Deixa eu marcar aqui, bem marcadinho aqui, ó. Tá marcado. Deus julgará Israel como uma nação idólatra e sem compaixão, porque não era mais o seu povo. Se você não é meu, eu vou lhe destruir. Eita, gente do céu! Isso foi o que Deus fez. Israel passou momentos difíceis. Se não fosse a promessa de Deus para Abraão, não existia mais Israel. Se Deus não fosse fiel a ele, não existia mais Israel, porque a infidelidade de Israel foi muito grande. Eita, é forte. 2.3. O drama pessoal do profeta. O drama pessoal do profeta. Como já vimos, Deus escolheu a história triste e peculiar de Oséias a fim de revelar o seu coração e manifestar o seu amor. A história do casamento de Oséias não é aquela que os livros e filmes mostram sem qualquer problema real. A vida do profeta, além de ilustrar a infidelidade do povo para com Deus, também traz à tona o drama de muitos casamentos que estão em toda parte, inclusive nos arraiais do povo de Deus. Isso é verdade. Ele já está entrando, contextualizando para os nossos dias. Pegando aqui a história peculiar de Oséias e já transferindo para o casamento de hoje. Pessoas que vivem em infidelidade para com os seus cônjuges, não honram, não respeita. Como foi Israel com Deus, como foi Gomer com o Oséias. Ele já está puxando aqui para entrar no ponto de número 3. E o triste é que no arraial de Deus, trazendo aqui a igreja, tem muitos assim, feito Gomer, sendo amado, sendo perdoado, sendo cuidado, mas continua sendo adúlteros para com o seu cônjuge. É uma realidade, mas eu quero falar só no próximo ponto. Como dito anteriormente, a decadência espiritual precede a decadência moral, e isso tem cometido muitas famílias, onde os filhos são os mais prejudicados quando a infidelidade nas relações chega nos lares. Quem sofre não é a esposa, tanto quanto, não é que não sofre. Deixa eu mudar a frase. Quem sofre mais não é a esposa pela traição, é os filhos. Você tem famílias disfuncionais pela falta de princípios. Aqui foi de uma mulher, mas também é do homem. Deus diz em Malaquias 3,16 ou 2,16 que Deus odeia o divórcio. E isso causa feridas nos filhos. E o pastor Antônio Paulo está falando algo que para mim é
corriqueiro, é normal, é tratar de casais que da ambas as partes têm mágoa. E Israel fez isso com Deus. Agora eu fico te perguntando, a pergunta é essa. Se hoje, faz essa reflexão comigo, se hoje o seu esposo, a sua esposa, dissesse para você, eu tenho outra mulher, ou eu tenho outro homem, eu gosto de viver com vários homens, eu não me contenho com uma só mulher. Você queria ela de volta? Você buscaria ela da casa de prostituição? E se toda a cidade soubesse que você foi traído, a sua mulher é uma prostituta, tá lá, você ia lá buscar ela para casar de novo com ela? Homem, e você, mulher, buscaria o seu esposo? E se eu soubesse que ele tinha 2, 3 famílias, eu dizia, não, eu vou lutar por você, você é o meu marido. Você buscaria ele? Pois é, essa ilustração nos traz o que Deus fez com Israel. Arrancou Israel da prostituição para dizer, você é meu, eu cuido de você, eu velo por você, você é meu, Israel. Isso que Deus fez. Eita, agora bora para a prática nos nossos dias sobre a vida de Oséias. Ponto 3, Oséias para os dias de hoje. A história do profeta Oséias nos ensina sobre os limites do amor e o que está para além de suas fronteiras, fazê-lo pensar sobre até onde é possível amar alguém. Oséias ilustra uma metáfora do que o verdadeiro amor, um amor que supera as expectativas humanas, um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. Oséias traz isso aqui. Deus, ele diz assim, eu sou cumpridor de 1 Coríntios capítulo 13, verso 7. O nosso Deus é. Como? Está aqui. Um amor que sofre, um amor que crê, um amor que um amor que espera e um amor que suporta. Só que não esqueça, do mesmo jeito que Deus teve limite para Israel, Deus tem limite para o tanto que perdoa esse povo que quer viver na devassidão. Essas lições serão fortíssimas. 3.1. O extraordinário amor de Deus. Apesar de tanta infidelidade, idolatria, violência, ainda depois de conscientemente rejeitarem a Deus, o chamado amoroso de Deus se fez ouvir através da mensagem do profeta. Convertam-se, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Ela está dizendo, Israel, você está sendo afrontada, está caída, está queimada, muros derrubados, Neemias. É porque você não está convertido, Israel. Volta para o teu Deus, porque se você voltar para o teu Deus, Ele te perdoa. Ele te aceita de volta. Ele lança fora todo o teu pecado e te faz uma nova criatura, mas não fique caído. É isso, é a mensagem de Oséias capítulo 14, verso 1. Havia um futuro de prosperidade reservado para os remanescentes fiéis após o exílio. Estavam exilados, invasão de Babilônia, visão da Síria e visão da Assíria. Irmão, Israel estava tudo perdido. Mas disse, não, não se preocupa não, se mantém fiel, que os remanescentes, os últimos, os fiéis, aquele que vai permanecer, eu vou cuidar. Então seja você o fiel, o único fiel que tem na redondeza. Seja você o fiel, seja você o remanescente. Eita glória gloriosa. O Senhor prometeu perdoar, renova a sua aliança e derrama bênçãos abundantes. São promessas
que aponta para a vida vinda de Jesus Cristo, que estabeleceu uma nova aliança, um futuro no qual o povo de Israel, ao se arrepender, será chamado filhos de Deus. Oséias 1:10, filhos de Deus. Tem redenção para Israel, como tem redenção para nós, porque ele já tem nos entregado a essa redenção. E desfrutarão das maravilhosas bênçãos de Deus, juntamente com os gentis que se arrependeram. Serve para nós dois. Não tem grego, não tem persa, não tem livre e nem tem prisioneiro. Todos são um só povo. Ele diz que chamará uma nação do qual não lhe conhecia como seu povo. Então, do mesmo jeito que foi para Israel, é para mim, é para você, é para nós. Aplicar a história de Oséias é mostrar que Deus, primeiro, avisa. Segundo, que Deus se ira. E terceiro, que Deus tem restauração. O problema, como diz a Carolzinha, que a minha esposa gosta muito. Carolzinha é a cantora, ela gosta de cantar no cavaquinho. Deixa eu lembrar o texto que eu gosto. Tem muita gente pregando só o amor. Deus é amor, mas esquece que Ele é justiça. E se Deus resolver descer e tocar, mas tocar para doer? Eita, Carolzinha é o nome dela. Eu só não lembro o nome da música, mas se eu colocar Carolzinha vai estar lá, que vai tocar. Mas Deus primeiro, Ele avisa. Deus primeiro avisa, Deus age com justiça e com ira santa, e depois Ele tem a redenção. Para quem? Os remanescentes. Os que são remanescentes obtêm de Deus a restauração. Serve para Israel e serve para nós. Quando ele junta aqui, tanto judeus como não judeus, tanto eles como nós, temos o mesmo peso. Somos adúlteros do mesmo jeito que Israel foi. Professor, não fala isso, irmãos. Ou a gente começa a falar o que está na Bíblia, a linguagem bíblica, ou a gente vai estar querendo maquiar o que não tem. Se você, deixa eu falar de mim. Se eu digo que sou crente, digo que sou cristão, aceitei Cristo como o único e suficiente Salvador, e eu cometo adultério contra minha Rose, é adultério contra Deus. Então, logo, eu sou adúltero, eu traí Deus. Então, se eu digo que eu sou um professor consagrado a presbitério, o ensino da palavra, e eu não traí apenas a minha carne, que eu e a Rose se tornamos uma só, eu traí primeiro a Deus. Então, tem dentro da igreja? Tem, irmãos, não vamos maquiar. Deus tem perdão? Tem. Deus tem redenção? Tem. Mas tem adúlteros. Tem adúlteras dentro da igreja. Não se prostra perante outros deuses como fez Israel. Não queima incenso a Baal. Mas as suas atitudes são atitudes de quem não honra a Deus. É forte, dói, mas é verdadeiro. E se estiver doendo, é porque precisa ser tratado. Eita glória gloriosa! Um chamado ao arrependimento. O livro de Oséias relata uma história de amor com detalhes constrangedores, que passa longe de uma relação baseada verdadeiramente no amor e no compromisso. Com base nisso, faz clamores agonizantes e cheios de angústia ao reino de Israel, diante da sua situação de terrível apostasia. Apostasia aqui é negar a Deus, negar a fé. A apostasia só quem comete é quem está dentro, não fora. Tá? A apostasia é para os de dentro. A dor do profeta ilustra a dor do próprio Deus. Eita, meu Deus! A dor do profeta ilustra a dor do próprio Deus. Eu pergunto, você, mais uma vez, ficaria feliz diante da situação? Imagina Deus. É forte demais. Assim como o profeta ansiava trazer de volta sua esposa adúltera,
livrando-a da degradação moral e do pecado, da mesma forma Deus ansiava trazer para junto de si o povo de Israel. Eita, irmãos! Oséias capítulo 14, o verso número 1 e 2. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertes ao Senhor. Dize-lhe, expulsa toda iniquidade e recebe o bem, e derrama como bezerro os sacrifícios dos teus lábios. Ele traz uma linguagem judaica, né? Mas ele está dizendo, para nós entendermos fácil, se converte. Assim como vocês oferecem sacrifício, se sacrifique a Deus. Vocês não estão acostumados a sacrificar touros, bodes, carneiro? Sacrifique vocês. Sabe o que me lembra o próprio Paulo, quando ele diz que nós somos um sacrifício vivo? Eita! E sacrifício vivo é simplesmente isso. Eu falo, eu perdoo, eu confesso, eu deixo e Deus me aceita. Sacrifício vivo pede, clama, grita, chora, clama, porque sacrifício morto não pode fazer nada disso, mas nós somos o sacrifício vivo. Eita, glória gloriosa! Vamos para o nosso ponto 3.3, que diz assim: o desafio de amar outra vez. Eita, eu vou até marcar isso aqui. Meus irmãos, esse ponto aqui, eu não sei na sala de vocês, mas tem vez que a gente não consegue finalizar a aula, né? Tem dia que a gente não consegue. Na sala dos adolescentes eu consigo. Nos adultos, às vezes, não dá, irmão. Não dá. Mas isso aqui devia ser o primeiro ponto. Pegar esse primeiro ponto, jogar lá depois da introdução. Primeiro ponto, nós tratamos isso aqui. O desafio de amar outra vez. É importante. Se Deus te ama, você tem que amar. O professor é pesado. E quem disse que era leve? Bora para o texto. O resgate de Gomer representa o resgate de sangue que Deus faria por seu povo e, consequentemente, por todos nós pecadores. A dolorosa experiência de Oséias ilustra o amor de Deus, disposto a perdoar um povo que não queria ser perdoado. Que é isso, gente? Eu sou apaixonado pela escola dominical e quando eu vejo umas frases como essa, meu, pô, a mente explode assim, eu fico, meu Deus, eu não posso parar de aprender. Eu não posso parar de aprender. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, a dolorosa experiência de Oséias ilustra o amor de Deus, certo? Disposto a perdoar, aqui, ó, disposto a perdoar um povo que não queria ser perdoado. Você já foi evangelizar alguém e diz, arrepende-se, vem para Cristo, ele diz, estou nem aí. Deus disposto a perdoar e as pessoas não querem o perdão de Deus, não querem se render à vontade dele. Israel foi assim. Deus queria perdoar Israel. Me lembrou uma amiga, a Priscila e o Edson, fizeram Casados para Sempre conosco. E na aula do perdão, a Priscila é bem brincalhona e ela disse um negócio mais ou menos assim. A gente estava falando para pedir perdão, um pedir o perdão ao outro, né? Aí a gente contando as nossas demandas de casais. E ela olhou para o Edson e ninguém aguentou, irmão. Nesse dia ninguém aguentou. Ela olhou para o Edson e disse assim, Edson, eu estou a fim de te perdoar, então pede perdão, vai. Pronto, acabou com a aula. Né? Ela dizendo, eu quero te perdoar, Edson. É só você pedir perdão. Mas era a demanda do dia a dia, tá, irmão? São bem casados, pais do Thomas, crente. Edson é ministro de louvor, a Priscila dá aula para as crianças, são crentes, mas é a demanda do dia a dia de casais, né? Mas eu vejo nessa frase da Priscila, eu vejo Deus dizendo para mim hoje, Tony, eu quero te perdoar, é só pedir perdão. A frase da Priscila é o que Deus diz pra gente. Eu tô querendo te perdoar, então pede perdão.
é forte. Vou mandar esse corte desse vídeo para ela e para o Edson. Que coisa, hein? A gente pode aplicar na nossa vida a frase da Priscila: eu quero te perdoar, então pede perdão. Foi Deus, está aqui, ó, na revista. Eita maravilha! A ordem dada ao profeta muda o curso da história daqueles que se encontram afastado e perdido em seus delitos e pecados. Quando alguém se afasta de Deus, perde claramente a sensibilidade de amar o outro, considerar o outro, honrar o outro, reconciliar-se de verdade com o outro. O pecado afasta o relacionamento com Deus e, em detrimento disso, também o relacionamento com o próximo. Perdoar o próximo é difícil. Amar o próximo é difícil. Como é que ele coloca aqui? Primeiro, honrar o próximo, reconciliar o próximo. Precisamos entender. E a oração do Pai Nosso, né, de Mateus capítulo 6, a partir do 6, ele é bem claro: perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado os que me devem. Eita, glória gloriosa! Para nós concluirmos a lição de hoje, foi bom, irmão? Então se inscreve, vai. Você é inscrito? Deixa um comentário, somente assim, amém. Já vai impulsionar o canal. Um gostei e um amém. Vai impulsionar o canal. Se você não é inscrito, se inscreve. Vai lançar o canal para outras pessoas aprenderem da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. Não te custa nada e vai impulsionar o canal para longe, tá bom? Conclusão. O amor de Oséias por sua mulher infiel é como o amor de Deus pelos pecadores ou pelo pecador. Um amor incondicional e imensurável aos olhos humanos. O homem não consegue entender se é amor mesmo, não. Mas que alcançou pecadores que não merecia tal graça, que hoje podem viver o testemunho desse amor todos os dias. Você pode dizer bem assim: olha, há uma canção, eu não sei por que ele me amou. Ou não, eu não sei por que ele me ama. Eu não sei porque ele me ama, o que ele viu num pecador como eu. Mas eu sei que mesmo sendo pecador, me ama e me ama. Como foi com Oséias, Deus primeiro avisa, Deus vem com juízo e justiça, mas ele tem redenção. A lição é baseada em um simples princípio: Deus ama aqueles que se arrependem, e se não se arrepender, ele desce com mão forte, porque ele é aquele que resgatou você do pecado, da imoralidade, da promiscuidade. Foi ele, para que você viva em santidade, para que o povo de Israel vivesse em santidade, para que nós permanecesse em santidade, porque ele deixou escrito que sem santidade ninguém verá ele. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua aula que você vai aplicar, professor, que Deus derrame da sua misericórdia. E você que é aluno, aprenda mais sobre a palavra de Deus, porque Oséias amou uma adúltera mais e mais uma vez, como diz o texto, mais de uma vez. E Deus ama você que cometeu pecado hoje. Mas se você confessar e deixar, ele te dá misericórdia. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você amanhã de manhã no nosso Café com Deus Pai, 7h30 da manhã. Eu, a minha Rose e o Rosil. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.